Meu desejo de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, neste sábado maravilhoso, 11 de julho de 2020, prosseguimos com a nossa escola sagrada. Na semana passada, no último sábado, nós estudamos no capítulo 9, de 35 a 38 de Mateus, e adentramos no capítulo 10, de 1 até o 17. Nós tratamos de Jesus falar sobre a obra ser grande e que os discípulos seriam enviados nas aldeias e cidades para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos e arregimentar a multidão de ovelhas desgarradas que ele identificou que estavam sem pastores. Nós até elencamos aqui, dizendo, mas como sem pastores, se tem sinagogas? Ele acabou de curar, de sarar, né, de ressuscitar a filha de Jairo, que era um príncipe da sinagoga, tantos rabinos, a escola, só em Jerusalém tinha duas grandes escolas de rabinos, o Rabinato Shammai e Hillel. Eles já estavam preparando aquilo que depois vai ser chamado de Talmud. E quanta gente pregando e anunciando, como é que ele diz que são ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastores? Naquela época existiam os saduceus, os fariseus, os escribas, zelotes, sicários, herodianos, os romanos. Então, como? É porque a sua grande maioria estavam preocupados com si próprio, com o seu próprio grupo. Domínio, poder e dinheiro. E Jesus então passa a denunciar isso tudo. E ele vai apresentar agora os seus discípulos como homens, sim, homens verdadeiros, sinceros, da doutrina verdadeira de Deus da salvação. O reino dos céus, o reino de Deus. Então vai mudar isso tudo. Ele diz que a seara é grande, são poucos os ceifeiros e que deve orar para que haja trabalhadores para essa obra. E esses operários necessitam permanentemente esse trabalho de pastores, e um trabalho pastoral e que é psicamente esgotante, sim, tá? E mesmo quando não é fisicamente exigente, a gente tem que entender que é assim o trabalho pastoral. Então que Paulo diz, olha, quem deseja o episcopado, deseja uma coisa muito valiosa, poderosa, mas tem que ter muito empenho para isso. Então, do versículo 1 até o versículo 17 do capítulo 10, ele agora escolhe os 12, envia para pregar nas cidades, mas diz, vocês não vão entrar em terra de samaritano, não vão pregar para gentios, ok? Vocês vão pregar para a casa dos perdidos de Israel, para ressuscitar mortos, limpar os doentes, os leprosos, expulsar os demônios, um trabalho tremendo. E isso nós já pontuamos que Jesus não estava fazendo acepção de pessoas, não estava fazendo divisão nenhuma, não estava de forma alguma agindo, fazendo privilégio para judeu e abandonando os gentios e os outros, em hipótese alguma. Ali a demanda era urgente, eles tinham que ser preparados, porque eles só iam ficar mais uns 3 anos com Jesus, e esses discípulos deviam estar bem preparados. E os ouvidos dos judeus estavam mais acostumados a falar da era messiânica, do Messias, da salvação, da redenção, da ressurreição. Então eles se preparariam ali no meio dos judeus, e depois da morte e ressurreição de Jesus, ele os comissiona, como diz no capítulo 28, que ir de pregar e anunciar a todo mundo, e batiza as pessoas, pregando este evangelho da salvação e do reino. Então aí sim se estende para os gentios e para as demais nações, tribo, língua e povo. A gente tem que entender que há um processo para isso. Então aqui no versículo 18, vamos continuando o que a gente leu na semana passada. Vamos ler 17 para a gente entender o prosseguimento do 18. Diz assim, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quer dizer, o sinédrio era um lugar de juízo, ajuizamento, eram 71, eram compostos de 70, mas o sumo sacerdote 71. E em algumas cidades eles tinham esse sinédrio, um senado para decidir a coisa ali. Vão entregar vocês ali nas sinagogas, nesses sinédrios, nessas administrações, vocês serão perseguidos, disse Jesus. E diz mais, diz assim, e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para servir de testemunhos a eles
e aos gentios. Os governadores eram os governadores romanos, também tinham os prefeitos. Os reis, uma espécie, na época de Jesus, uma espécie de cortesia, todos os herodianos, da dinastia dos Herodes, eram chamados de rei. Tá certo? E também agora é interessante que aqui ele diz, e aos gentios. No verso 5, ele diz para não ir no caminho dos gentios. Mas no verso 18, ele diz, agora você vai pregar aos gentios. Então havia um processo a ser perseguido, a coisa tinha que continuar, e aí quando chegasse naquele ponto, então vocês vão falar com os reis, vão falar com os governadores, e vocês vão pregar agora como se fosse uma segunda parte da missão para esses aí, né? E essa afirmação feita, dizendo, você vai se apresentar diante dos reis e tudo, é por causa da perseguição. Eles tinham uma afirmação de fé com Jesus, em nome de Jesus, e aí então, às vezes, a palavra deles diante de um rei não era assim a missão de pregação especificamente, mas quando davam um testemunho de fé até o fim, sofrendo todas as consequências e suportando toda a perseguição, nesse sentido, né? E diz assim o versículo 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, isso é importante. Agora, tem que saber que para muitos, muitas vezes tem gente que usa esse versículo aqui, o 19, como uma desculpa para não preparar o sermão, né? Eu já ouvi gente, não precisa preparar não, que Jesus falou que não se preocupar não, porque na hora a gente vai saber o que vai ser ministrado para dizer, o que a gente vai falar. Não é bem assim não. Isso aqui tem um motivo específico para isso. Tá? Há uma situação específica, uma situação de emergência. Então como é que você vai ser? Eu vou me preparar que eu vou falar assim, assim, assim. Igual o filho pródigo na parábola de Jesus, aí levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou falar assim, 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 assado. Não, aí é urgência, emergência. A coisa aconteceu, então não fica preocupado com isso. Vai ser ministrado para você o que você vai falar, como vai falar e que situação é essa. Então, disso, verso 20 diz assim, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que vos falará por vós, ou em vós. Então, aí agora está dizendo por quê? Você não se preocupe com a resposta que você vai ter que dar, porque você vai ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 12 de Lucas, diz assim, Lucas 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, sinédrio, né? A potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então a gente não precisa ficar desesperado, preocupado com o que vai dizer, que nós seremos instruídos pelo Espírito Santo. Eles foram no passado, nós seremos no presente e aqueles serão no futuro, caso haja essa necessidade. Em 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel 23, um versículo muito conhecido, mas não vamos ler aqui. 2 Samuel 23, 2. Olha que coisa, que palavra maravilhosa diz aqui para nós. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. É exatamente isso aí que vai acontecer. Tá? Então, quando Jesus diz, vocês não fiquem preocupados com o que é a vez de falar, vocês não fiquem assim, porque o Espírito de Deus vai falar com você, vai te instruir. Então, Jesus deixou claro que o Espírito
de vosso Pai é que fala em vós. No capítulo 16 de João, para a gente abordar um pouco mais sobre esse assunto. 16 de João, Evangelho de João 16, capítulo de número 13, diz assim. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Veja aqui, perdão, Jesus diz, olha, o Espírito de vosso Pai. E fala assim, mas o Espírito vai falar do que é meu. Viu? Vai receber do que é meu. E vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então Deus entrega a Jesus essa autonomia de enviar o Espírito e instruir o Espírito do que é que vai falar com o homem, como vai falar com o homem. No capítulo 15, também de João, aqui no versículo 26, diz assim, olha só. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, o Consolador que eu, Jesus, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estivestes comigo desde o princípio. Que coisa interessante, que é o Espírito de verdade que procede do Pai, entendeu? Mas que Jesus diz que da parte do Pai vou enviar. E no capítulo 14, no versículo também 26, João 14, agora 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, uma coisa maravilhosa. Numa outra sessão da escola, nós vamos estudar um pouco mais profundo do que significa isso aqui, principalmente quando a gente for tratar de um assunto que já vai ser tocado daqui a pouquinho. Um pouco mais à frente nós já vamos tratar dele. Então segura um pouquinho aí. Quer dizer, é o Espírito do Pai. Jesus diz, olha, o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mas depois eu vou enviar. Ele vai falar o que eu mandar falar. O poder me é dado, é da parte do Pai, mas vai enviar no meu nome. Então veja que coisa maravilhosa quando Deus passa a Jesus delega a Jesus essa instrução, este trabalho e este envio do Espírito Santo. É bom estarmos atentos a isso, mas não é sobre este assunto que vamos tratar mais aprofundado na escola de hoje. Então vamos prosseguir. Agora, nesse versículo 20, a gente viu aí que coisa maravilhosa. Não se preocupar com o que há de falar, porque o Espírito Santo de Deus vai instruir. Jesus envia. Jesus diz, não vou deixar órfão, vou enviar o Consolador, eu envio, é da parte do Pai, Ele me deu, a autorização é minha, Ele me deu essa autorização, essa autoridade, então eu envio porque todo o poder me é dado. 21. Agora ele vai tratar de um assunto tremendo, né? O irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem menção no Apocalipse, né? Aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer fiel até a morte, aquele que prosseguir, não desistir, não desanimar. No capítulo 7 de Miqueias, verso 6, olha aqui, Miqueias. Uma coisa assim tremenda essa palavra aqui. Miqueias. Miqueias 7, 6 diz assim, ó. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem
são os da sua própria casa. Jesus está rememorizando isso aí. E por que isso aqui? Por serem fiéis a Jesus, ao nome de Jesus, eles tiveram que perseverar, e nós também. Por que em casa? Porque a cultura, a religião, a religiosidade deles estava acostumado com aqueles ditames, com aquela estrutura, chama de status quo. A coisa estava ali, já estava tudo resolvido. E Jesus traz uma novidade, ele faz uma nova forma de lidar com ele. Jesus não veio mudar a lei nem os profetas, ele veio cumprir da forma correta de se cumprir. Ele falou assim, ouviste o que fora dito, eu agora falei, é assim, é diferente. Você vai ter que agir desse jeito. E isso ia despertar nos corações daqueles os que se converteram dentro de casa, agora com os não convertidos, ia ter um choque tremendo, né? Em outro lugar, Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Não é que Jesus está querendo levar uma revolução para destruir a sociedade, para destruir as pessoas, um revolucionário, para trazer ira, briga, contenda, desenlace familiar, chamado de desinteligência familiar. Não é isso que Jesus veio trazer. Tá certo? Mas ele sabia muito bem que anunciar o Evangelho do Reino é contra o que as pessoas pensam. É contra os sonhos, as vontades e as aspirações. O que Jesus apresenta no Evangelho do Reino, da Palavra de Deus, eu conheço o Pai porque eu vim de lá, eu sou enviado do Pai, vim fazer conhecer a verdade. Jesus agora anunciando dessa forma, dessa maneira, e ele vivendo, experimentando aquilo ali, e com seus discípulos, eles sendo instruídos e sendo experimentados, uma novidade de vida e de fé e de religiosidade. É diferente agora, não é mais como estavam acostumados. E aí isso causa um transtorno no outro, que não ouve, que não atende, que não quer e que não aceita, que está acostumado com aquilo e não quer sair daquilo ali. E aí então vai trazer problema na família, com os mais chegados. E Miqueias já estava profetizando, né? As coisas vão acontecendo como uma espiral, vai aumentando, aumentando, aumentando. Você corta a cisão, você vai ver que os primeiros movimentos circulares são mínimos, mas lá na frente do final da espiral é imenso. Toma um volume tremendo essas coisas acontecendo. E aí ele diz, olha, agora nós vamos entrar num versículo assim tremendo, que ele vai dizer assim, olha, mas antes disso eu quero falar sobre essa persistência, essa paciência que ele vai falar aqui, do versículo 19 e 20, 21 e 22, a gente tem que entender que essa perseverança para ser salvo, essa persistência em face das perseguições e os sofrimentos, entendeu? E sofridos pela fé salvífica. Para Mateus, a pessoa enfrenta isso tudo, essa perseguição, esse sofrimento, e desenvolve essa paciência, essa persistência por tudo aquilo que foi sofrido, porque ele tem confiança na salvação. Ele espera a salvação e sabe que em Cristo Jesus será salvo. E isso faz ele perseverar. É por isso que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E para que essa salvação ocorra na vida deles lá e na nossa cá, nos nossos dias de hoje, nós tomamos decisões e atitudes e ações pela fé que ela destoam do mundo, do que no mundo há, como estão acostumados com a cultura, com modos vivendo, como gostam e preferem, e têm suas preferências. E aí quando a gente prega e anuncia o Evangelho do Reino, ele se contrapõe a esse costume, a essa tradição, a esse jeito, esse modo de viver que a gente já está acostumado, que nossos pais passaram para nós e os pais dos nossos pais também. Então é uma contradição terrível. E ainda hoje, nos tempos de hoje, por mais que se pregue a liberdade pessoal, a individualidade, ao respeito, a entender e compreender as decisões do outro, principalmente na família,
o primeiro meio ali, o celular, pai, mãe, filho, sogro, sogra, tio, sobrinho, primo, aquele núcleo mais apertado, muito problema ainda surge dentro de muitas famílias por causa do Evangelho, da necessidade da mudança que Jesus nos chama e nos convida. Quando a gente lê Mateus 5:48, parece uma máxima que não pode ser alcançada, que não dá para ser alcançada, parece só ser uma palavra para muita gente, mas como Jesus vai exigir isso de nós? Daqui a pouco nós vamos ver outra coisa que Jesus vai exigir de mim e de você, coisa assim excelente que ele vai pedir. Então aqui no Mateus 5, ele diz assim: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Outras versões dizem assim: sede vós santo, como o vosso Pai que está no céu é santo. Que santidade é essa de santarrão, do sujeito melhor do que os outros, como aqueles fariseus, aqueles outros da sua época, que colocavam um peso terrível e tremendo na vida das pessoas, mas não se esforçavam com uma pontinha do dedo para carregar o peso? Não. Ele está falando de uma simplicidade, uma sinceridade, uma fidelidade, uma ligação com Deus e com os homens. Porque a gente não pode esquecer que quando Jesus vai estabelecer o que é lei, que um doutor pergunta para Jesus: a lei, como que o senhor diz que é a lei? Jesus disse: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, igualzinho a esse, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O doutor, disseste bem, mestre. Em Marcos diz que Jesus pergunta: o que você leu, o que você entende? É uma pergunta interessante daqueles que estudavam no rabinato, que é keri, ketibi. Keri, a palavra hebraica, quer dizer: o que você lê? Ketibi. O que você está entendendo? Ler e entender. E o moço diz: amarás Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e com todo o teu pensamento, e o próximo como a si mesmo. Então Jesus, nessa conversa com o moço, ele pergunta para Jesus: quem é o próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Aquilo mordeu o moço, ele não gostou. Você vê que no final da história, que não é o que a gente está estudando aqui agora exatamente, quando Jesus conta a parábola todinha do samaritano, quem conhece as parábolas do bom samaritano, se você não conhece, procura aí na sua Bíblia que você vai achar aí o bom samaritano, procura na internet que você vai achar. Ele vai dizer do moço que agiu bem para com o judeu, e o samaritano era inimigo de judeu ali. O moço, quando Jesus pergunta para ele quem é o próximo, quem amou o próximo, o doutor dali não disse que o samaritano, não. Ele disse assim: o que usou de beneficência, de bondade para com o outro. Ele não quis dizer que era samaritano. Foi isso que Jesus veio mudar. Quando ele diz: sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo, seja perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito, é que se eu e você fôssemos o doutor dali naquele dia, a gente dizer com franqueza para Jesus, com muita sinceridade, depois dele contar essa história, né, de um bom samaritano, dizer assim: quem é o próximo? A gente dizer: não, foi o samaritano. Não foi nem o sacerdote, nem o levita, foi o samaritano. Chama pelo nome, com clareza. Jesus nos convida para termos uma clareza de vida, sinceridade de vida, vida de fé, de esperança, de amor em Deus, e a fé e um bom e verdadeiro testemunho de Jesus. Isso é de extrema importância. É de extrema importância por quê? Porque agora os versos que nós vamos seguir, que nós vamos prosseguir aqui no capítulo 10 de Mateus, vai mostrar bem a clareza da decisão de quem crê. Porque ele vai dizer o que pensam dele e o que pensam de nós e como deve ser a nossa desenvoltura da fé. Mas isso vai ficar para a segunda parte que nós vamos começar daqui a pouquinho.